Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos proceder com o torneio urbano. E os dois lutadores de hoje são o líder do set, o Capitão Pátria, e um dos maiores bruxos e maior vilão do universo de Harry Potter, Tom Riddle, ou melhor, nada de nome de trouxa, Lord Voldemort. E eu vou admitir pra vocês que esse vídeo demorou pra sair porque eu fiquei com preguiça de assistir os filmes de Harry Potter. Então eu acabei jogando tudo pra baixo do tapete. Isso até o papo começar a me ajudar, mostrando os feitos do Voldemort. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento e a recomendação do canal Papo Dimensional. Depois desse vídeo, dê uma passada lá, beleza? Então vamos lá. Os poderes e habilidades do Voldemort, ele tem uma versatilidade bem altinha até, então vamos falar de algumas. Ele manipula matéria, mente e morte, ele manipula elementos, ele tem uma forma não corporal, porque quando ele morre ele começa a viver como uma alma para possuir um outro corpo, e ele também pode se teletransportar. Já o Capitão Pátria tem características físicas sobre-humanas, visão de calor e super audição, enfim, é o padrão de um personagem que deriva do ideal de Superman, mas vamos falar logo dos atributos físicos. Começando pelo poder de ataque. E o Capitão Pátria, em feitos práticos, não é muito impressionante, porque o nível dele é definido de uma outra maneira. Então vamos lá. O Soldier Boy é o único super que chegou perto de ser tão forte quanto o Pátria, e basicamente é um cara que para morrer precisa de uma bomba atômica, e ainda assim ele é abaixo do nível do Pátria. Tanto que para peitar ele precisaram de um time. Então, no geral é isso mesmo, não tem nada de mirabolante, etc. Já o Voldemort fisicamente não tem muito segredo, o negócio dele é em magia, já que ele é um bruxo absurdamente poderoso que tem feitos pequenos, como derrubar portas facilmente. Mas quando o assunto aumenta de proporções, ele consegue bater de frente com o Dumbledore, e até derrubar a barreira mágica de Hogwarts, um negócio tão resistente que quando uma porrada de outros personagens tentaram, a barreira não caiu. Mas é aquilo, vamos logo para a resistência. Porque em resistência o Voldemort não tem muito foco, porque ele tanca explosões e tal, mas o maior foco dele é que ele é imortal. Então se você mata o corpo dele, ele volta a viver como uma alma. Já o Capitão Pátria é o que eu falei, o limite dele é uma explosão nuclear porque não tem como provar que ele é acima disso. Mas coisa abaixo ele tanca. Até porque, segundo a Steel, eles já testaram todas as armas humanas nele e o Pátria tancou. Já em velocidade o negócio é meio triste pro Capitão Pátria, porque desde criança ele quebrava a barreira do som, mas é meio que só isso. Ele só tem outros dois feitos relevantes aqui. O primeiro é voar numa velocidade que a câmera capturou a velocidade de 1874 km por hora, o que é uma vez e meia a velocidade do som, e o outro feito foi fugir de uma explosão de C4, mas é só isso mesmo. Enquanto o Voldemort, por sua vez, consegue reagir a feitiços mágicos que estão numa escala subsônica de velocidade. E assim, como nenhum dos dois é um artista marcial ou algo do tipo, esses são atributos que eu não vou citar porque eles não têm. Então agora vamos falar de como seria essa luta. O ambiente começa a quebrar, e o solo cai sobre si, gerando uma pilha de destroços. Dos escombros de uma cidade, nasce outra. Uma cidade com uma arquitetura gótica começa a se erguer, e nos céus, uma figura vestida de vermelho e azul aparece. Seus olhos brilhando em vermelho procurando por algo. No subsolo, ele encontra algo, um ser com cor pálida e com uma varinha. O Capitão Pátria desce até o Voldemort e desfere um soco. Mas o bruxo deflete o golpe com o feitiço e contra-ataca com um disparo de fogo, que atinge o Pátria em cheio e o empurra alguns metros. A resposta do Super é um disparo da visão de calor, que o Voldemort antecipa com sua magia. As energias se chocam e nessa colisão eles começam a medir poderes. Ora o Pátria leva vantagem, ora o Voldemort vira. Mas enquanto essa energia se choca, a paisagem é nivelada. O fluxo dos ataques abre uma cratera do subsolo até a superfície e tudo ao seu redor começa a rachar. Graças a essa crescente onda de poder, as energias explodem e engolem os dois seres. A explosão destrói toda a cidade e lança o Capitão Pátria pelos ares, ao mesmo tempo em que engole o Lord Voldemort. Das cinzas da cidade, um ser flutua com sua capa brilhante. Gravemente ferido, o Homelander se mantém de pé, mas algo acontece. Um espectro invisível voa até seu corpo e depois de gritar em agonia, a voz do Super para. Mas tem algo estranho. Por um breve momento, um rosto aparece na parte de trás de sua cabeça e ele começa a tremer. Aos poucos, sua aparência muda para alguém de pele pálida e sem o nariz. O vencedor dessa luta é o Lord Voldemort. É isso mesmo que vocês ouviram. O Capitão Pátria realmente venceria se fosse uma disputa direta, mas existem duas coisas que não dá para ele evitar aqui. A primeira delas é o Voldemort ressuscitar, porque ele é imortal, então quando ele morre ele volta para uma forma astral.
O que nos leva à segunda parte dessa finalização, que é a possessão. Que é basicamente isso mesmo, a alma dele vai de corpo em corpo e o Capitão Pátria não tem nenhuma resistência a golpes que não sejam físicos. E como aqui no torneio cada luta é num local isolado, onde apenas os 2 lutadores estão, o único corpo à disposição para essa possessão é o do próprio Homelander. Então, em resumo é isso. Na segunda fase do torneio, o Voldemort vai vir usando o corpo do Capitão Pátria. Mas não se preocupe, essa coisa acaba só afetando a parte narrativa e tal, o roteiro em si. As análises vão ter o mesmo resultado, porque a maioria das lutas desse torneio são decididas por equipamentos ou versatilidade. E o Pátria só vai upar o nível físico do Voldemort mesmo. Mas enfim, comentem aí se vocês esperavam por esse resultado e se estão na expectativa para as próximas lutas. E por falar nisso, a próxima mesmo vai ser uma porradaria entre artistas marciais, porque nós vamos ter o Baki versus o Michelangelo, o último Ronin. Vejo vocês lá, hein? Falou!